Senhoras e senhores, boa tarde. A editora UFV tem muitos motivos para comemorar esta data especial. 25 anos dedicados e com sucesso, não só à sua nobre missão de difundir, mas também à maneira dinâmica de divulgar a produção do conhecimento gerado em nossos campos. E hoje, especialmente, tem a grata satisfação de lançar importantes títulos de forma remota, como exige o momento. Dando início a esta cerimônia, teremos a apresentação do Madrigal da UFV, sob a regência do maestro Ciro Tabet, interpretando as músicas Exaltata Est, composição de Manuel Dias de Oliveira, e Assumpta Est Maria, também de Manuel Dias de Oliveira. Assumpta est Maria in cielo, laudem angeli laudantes, laudantes benedictum Dominum. Maria Virgo assumpta est ad aeternum thalamu in cores regnum stellato sede solio. Agradecemos ao maestro Ciro Tabet pela sessão das imagens gravadas por ocasião da comemoração dos 300 anos de Minas Gerais em 2020. Fazem parte da mesa virtual o senhor reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Demétrios Davi da Silva, o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor José Ambrósio Ferreira Neto, o pró-reitor de Ensino, professor João Carlos Pereira da Silva, o presidente do Conselho Editorial, professor Alexandre Santos Brandão, o diretor da editora UFV, professor Derli José Henriques da Silva. Contamos com a participação dos intérpretes de Libras, Maria Regina Granato Pimenta e William Silvino da Silva, que estão sem máscaras para não atrapalhar a interpretação e se encontram em ambiente com todos os cuidados exigidos pelo momento atual. Passamos a palavra ao diretor da editora UFV, professor Derli José Henriques da Silva. Magnífico reitor, professor Demétrios Davi da Silva, digníssimo pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Ambrósio Ferreira Neto, digníssimo pró-reitor de Educação, professor João Carlos Pereira da Silva, excelentíssimo presidente do Conselho Editorial,
professor Alexandre Santos Brandão, senhoras e senhores, boa tarde. A editora da Universidade Federal de Viçosa leva a efeito projetos de publicação de livros visando a multiplicação do conhecimento gerado pelas pesquisas acadêmicas da UFV. Ainda com o intuito de facilitar o processo ensino-aprendizagem, publicamos também cadernos didáticos a serem publicados como material auxiliar em sala de aula. Essa tarefa é grandiosa e feita a muitas mãos, pois somente assim poderíamos chegar aos 25 anos e lançarmos, ao mesmo tempo, 27 obras, das quais 25 foram publicadas nos 5 primeiros meses de 2021. Por isso, venho a público agradecer a esse time de profissionais dedicados que, em sincronia e em sintonia, trabalham na produção dessas obras de cunho didático científico. Esse time é formado por pessoas como a administradora Norma, o analista de processo Frederico Luiz, mais conhecido como Fred, os assistentes em administração Camila, Michele e Lucas, os auxiliares administrativos Lúcia, Mauro, Jacó e Vera, o auxiliar agropecuário Camilo, os auxiliares operacionais Geraldo e Helder, o datilógrafo de texto gráfico Edilson, o desenhista técnico Expedito, o diagramador Altamiro, os encadenadores Eldes, José Evângelo, Marcelino e Gildemar, os impressores José Rogério, José Sidney, Donizete, Roberto do Vale e Reginaldo. Roberto do Vale, todos nós conhecemos como Beto. Os operadores de fotocopiadora, como Joaquim Dimas, Fernando Santana e Fabrício. Os revisores de texto, Ângelo Carvalho, Constança, Leonardo, Luciano, Nelson e Rosani. A servente de limpeza, Maria de Fátima, a nossa Fatinha. Os serventes de obra, como Amarildo. Os técnicos em artes gráficas, Felipe, Gustavo e Leandro. Os tipógrafos, Inar e José Paulo. Na outra ponta, mas trabalhando exatamente com o mesmo grupo, nós vamos ter Josimar, que fica à frente e com muita competência de todo o grupo que trabalha com as livrarias. E, na coordenação de todos nós, temos o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Ambrósio, que com sua gestão sempre muito próxima de todos e sempre muito disposto a ouvir e elucidar caminhos, consegue administrar os diferentes aspectos da extensão, cultura e divulgação do conhecimento feito nessa grande universidade. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês e dizer que tudo o que estamos comemorando hoje não seria possível sem a participação de cada um dos senhores. É muito necessário que agradeçamos ao Conselho Editorial, que atualmente está na presidência o professor Alexandre Brandão. Este conselho é formado por um grupo de professores que, com muita competência e espírito institucional, estes professores selecionam obras que podem representar a universidade. Como consequência deste trabalho, temos uma editora, livraria, respeitada no Brasil em todas as suas linhas de publicação. Quando o professor Ambrósio e a professora Rejane foram me convidar para ser diretor da editora e da gráfica, eu pensei, meu Deus, mas um grande desafio em minha vida. Aí, sinceramente, eu quis correr desse desafio. Mas o professor Demétrios, com a sua argumentação clara e objetiva, me disse, Derli, nós todos estamos iniciando para aprender. Aprendermos juntos.
Acho que eu e a professora Rejane não conhecemos, certamente, todos os detalhes da administração da UFV. A nossa caminhada é de aprendizado e amadurecimento em conjunto. Nós aqui já aprendemos alguma coisa do dia a dia dessa instituição. Sabemos bastante, porém faltam muitos detalhes. E dessa forma, então, eu acabei aceitando o convite para trabalhar. No início do trabalho, eu não fazia muita ideia clara de todos os detalhes técnicos. E eu contei, sinceramente, com a presença e com a boa vontade de toda essa equipe técnica nominada. Por outro lado, gostaria muito de agradecer à administração feita pelo professor Demétrios, a professora Rejane e o professor Ambrósio, pois que eles mantêm um ambiente de trabalho produtivo, claro, amigável e de comunicação muito fácil. Eu agradeço sinceramente a este ambiente, professores, porque, de outro modo, ficaria muito difícil a gente trabalhar num momento tão complexo quanto esse da pandemia. Mas, diante dos desafios apresentados e diante do desafio assumido, nós propusemos, em conjunto com os membros da editora e com o contato direto com o professor Ambrósio, nós propusemos 3 desafios. O primeiro, voltar a publicar e-books. Especialmente o público jovem é leitor assíduo desse formato. Outra coisa, fazer a seleção de revisores credenciados, visando agilizar com responsabilidade o processo de revisão. E terceiro, implantar a submissão online. Era preciso facilitar para os autores. Muitas vezes, um mesmo livro chegava a ser reproduzido via fotocopiadora 4 até 6 vezes. Agora, imaginem os senhores um livro de 400 páginas ser fotocopiado 6 vezes. É um gasto enorme, isso inclusive é um peso até para a ecologia. Muito bem. O primeiro desafio, de voltar a publicar e-books, nós estamos vencendo a cada dia. E para isso eu conto muito com o apoio do Fred e da Josi. Dentre os 27 livros, 12 desses estão publicados no formato e-book. E ainda, no primeiro semestre, nós teremos a publicação de 3 cadernos didáticos também no formato e-book. Nesse ponto, eu preciso de relatar para vocês um dos dias, sinceramente, mais feliz de minha atuação como gestor na Universidade Federal de Viçosa. Foi quando, em reunião com o professor Ambrósio e com a Josimar, que é a nossa gerente de livraria, foi decidido, e isso é uma coisa, professor Demétrios, que eu gostaria que o senhor atentasse, porque o senhor me pediu esse desafio. Nós vamos, então, publicar 3 cadernos didáticos da Química no formato e-book. E, por isso, vai ser possível ter livre acesso para todos os estudantes que estejam matriculados na disciplina e que estejam em vulnerabilidade socioeconômica. Eu fiquei imensamente feliz, inclusive externei naquele dia esse comentário, uma vez que eu sou um ex-aluno da universidade e que só me formei aqui por conta dessa universidade reconhecer as pessoas em vulnerabilidade. Então, eu sou ex-morador de alojamento, eu sou ex-usuário contínuo do restaurante universitário. Eu fiquei muito feliz, porque naquele momento eu via que, pela nossa ação, a gente estava cumprindo o papel social da editora. Quanto ao segundo desafio,
o de termos revisores credenciados, todo o processo já está pronto e aprovado. Porém, esperamos passar a pandemia do Covid-19 para promovermos a prova presencial, visando a seleção dos revisores. Em relação ao terceiro desafio, o de promover a submissão online, nós já liberamos uma primeira adaptação da plataforma OJS para esse fim. E já estamos tendo reflexos da comunidade. Esse ano, nós tivemos, só nos 5 primeiros meses desse ano, nós já tivemos mais livros submetidos do que todo o ano passado. Porém, muito ainda falta a fazer para tornarmos a nossa solução mais amigável. E, nesse sentido, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez à secretária do Conselho, a nossa Camila Rafaela, por entender de todos os detalhes que precisamos de atentar. E também gostaria de agradecer ao diretor da biblioteca, o Fábio, que conhece profundamente a plataforma OJS e tem imensa boa vontade em nos ajudar em todas as nossas dificuldades. E ainda gostaria de agradecer mais uma vez ao presidente, ao atual presidente do Conselho, o professor Alexandre Brandão, porque ele justamente entende desta área de computação. Então, ele tem nos ajudado muito. Inclusive, eu até gostaria de comentar. Ele, que agora está fazendo o seu pós-doutorado na República Tcheca, ele me pediu a liberação para sair de presidente do Conselho Editorial. Mas eu contra-argumentei dizendo, professor, estamos trabalhando praticamente online. O seu trabalho pode ser feito em qualquer lugar, inclusive na República Tcheca. A pergunta que fica é, por que o senhor sairia? Uma vez que não há impedimento legal, nós conferimos todos esses detalhes, né? Então, na verdade, nós queremos que o professor Alexandre continue a trabalhar com a gente como presidente, porque ele nos ajuda na função de presidente e também para nos aproximar, para transformarmos a plataforma OJS em algo mais amigável para os nossos autores. Assim, concluindo a minha fala, eu gostaria de dizer que a editora UFV está fazendo 25 anos, em pleno processo de transformação, atualização e adequação. E certamente, contando para isso com profissionais sérios, competentes e prontos para encarar os desafios junto à administração superior da universidade. A todos, muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Conselho Editorial, professor Alexandre Santos Brandão. Boa tarde a todos e todas. Espero que vocês estejam bem e saudáveis. Gostaria de iniciar esta fala cumprimentando as pessoas presentes nesta cerimônia, com destaques para os membros que, além de mim, compõem essa mesa virtual. É com uma satisfação imensa que eu estou aqui neste momento, comemorando este marco de 25 anos da editora da UFV. Agradeço essa oportunidade. Agora, um breve relato. Há algum tempo, eu aceitei fazer parte do Conselho Editorial como representante do CTG, incentivado pelo Álvaro Couto, da PRE, e, mais recentemente, aceitei o convite de presidir este Conselho Editorial, dessa vez encorajado pelo professor Derli, diretor da editora UFV, e como ele já expressou as palavras agora recentemente. Daí, logo nas minhas primeiras reuniões do Conselho, percebi que poderia contribuir no processo de informatização e otimização de procedimentos da editora. Afinal,
Este era um dos anseios da própria editora. Então, essa meta me motivou a continuar construindo a história dessa editora junto com meus colegas conselheiros. Além do mais, aceitei presidir o conselho editorial por acreditar na importância técnica, científica e social dessa editora. Afinal, para uma instituição como a UFV, é imprescindível um braço como este para viabilizar a difusão e a comunicação, como temos produzido aqui na UFV, nas várias áreas de ensino, pesquisa e de extensão. No meu ponto de vista, o livro é e continuará sendo um dos mais importantes comunicadores, ainda que tenhamos um mundo cada vez mais informatizado. O livro, ele estará lá, informando, instruindo, guiando, entretendo e emocionando as pessoas. Então é nesse espírito comemorativo e reconhecendo a importância da editora UFV, que, embasado em sua história desses 25 anos, nós fazemos planos para o futuro, para que tenhamos muitos outros anos frutíferos como foram esses 25 anos passados. Eu encerro aqui a minha fala, agradeço imensamente a fala do professor Derli, e afinal é por ele que eu estou aqui hoje, então agradeço as suas palavras e espero que todos tenham uma ótima tarde. Neste momento, passaremos à apresentação dos livros que estão sendo lançados nesta oportunidade. São 24 títulos. Destes, 3 foram publicados de forma impressa e em e-books. Prescrição de dietas para indivíduos e populações, facilitando a quantificação do consumo alimentar com o intuito de subsidiar ações de avaliação dietética, de educação e orientação nutricional. Esta obra se distingue das demais existentes em relação à apresentação dos alimentos na forma em que geralmente são consumidos, pesos dos alimentos próximos das fotos e presença de alimentos de uso comum atualmente e que ainda não são apresentados nas outras obras. As fotografias são compostas por alimentos, medidas caseiras, utensílios, quantidade em gramas e ou mililitros e porção para adultos, PA, e crianças, PC. O emprego deste instrumento proporcionará maior grau de confiabilidade em estimativas de porções alimentares e facilita a atuação de profissionais durante a orientação nutricional. Assim, melhoram-se os hábitos alimentares de toda a população, principalmente no que se refere ao tamanho das porções ingeridas. Fundamentos em Saúde e Segurança Ocupacional. Autores: José Dionísio de Paula Júnior, Luciano José Minetti. Os conteúdos apresentados neste livro oferecem ao público, bem como todos aqueles que se interessam por discussões atuais em gestão de saúde e segurança ocupacional, a possibilidade de refletir e fundamentar seus conhecimentos na área. Por não se tratar de assunto único, o leitor encontrará diferentes abordagens que poderão lhe oferecer a oportunidade de fazer um percurso diversificado e de avançar em algumas dessas linhas teóricas. Esta obra expõe o conhecimento científico sobre as principais considerações da gestão de saúde e segurança ocupacional. No entanto, a riqueza deste livro extrapola uma simples revisão da literatura, pois se compõe em fundamentar conceitos multiprofissionais em saúde e higiene ocupacional, legislação de segurança, comportamento e ambiente de trabalho, doenças ocupacionais e medidas protetivas. Silvicultura clonal, princípios e técnicas. Autores: Aloísio Xavier, Ivaro Endrig, Rogério Luiz da Silva. Em sua terceira edição, revista e ampliada, propõe reunir informações atualizadas sobre o assunto, as quais espera-se que sejam de grande valia, sobretudo para o setor florestal brasileiro. Com base no atual foco da silvicultura clonal no Brasil, objetivou-se apresentar as principais aplicações tradicionais e aquelas fundamentadas nas experiências dos autores e na literatura pertinente.
de forma científica e aplicada, foi organizado em tópicos relacionados à biologia da propagação clonal, às principais técnicas de propagação clonal pela enxertia, estaquia e micropropagação, aos métodos de seleção clonal e aos aspectos técnicos da organização e implantação das florestas clonais. O objetivo principal deste livro, ilustrado, é proporcionar fonte de consulta técnica científica aos interessados nesta ciência. Soja, Estratégia e Sustentabilidade Produtiva. Autores: Leonardo Humberto Silva e Castro, Aloísio Borém de Oliveira, Joenes Mussi Pelúzio, José Arantes Ferreira Júnior. No ambiente de negócios, os conceitos de estratégia e sustentabilidade devem nortear o planejamento e execução de todos os procedimentos rotineiros requeridos em qualquer atividade, o que teve início a partir de meados do século XX. Na agricultura não é diferente, visto que este é um tipo de negócio de suma importância para a balança econômica mundial. Nos últimos anos, o profissionalismo e a busca pela excelência requerem visão estratégica e sustentável, possibilitando a obtenção de resultados produtivos mais eficientes. Este livro foi escrito para produtores, técnicos e estudantes interessados em estratégia e sustentabilidade da cadeia produtiva da soja, e descreve as mais modernas e recentes tecnologias para a produção sustentável desta cultura. É, portanto, um livro importante a todos os interessados no cultivo desta leguminosa, facilitando a atuação de profissionais durante a orientação nutricional e promoção de melhorias nos hábitos alimentares. Mamão, do plantio à colheita. Autores: Luiz Carlos Chamum Salomão, Dalmo Lopes de Siqueira, Aloísio Borém de Oliveira. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de mamão e este fruto é amplamente consumido por todos os brasileiros. Além do excelente sabor, é rico em nutrientes, minerais e vitaminas. Apesar disso, ainda há carência de publicações sobre o plantio e o manejo de pomares de mamoeiros. Esta obra aborda as mais recentes tecnologias disponíveis para essa cultura, desde o plantio até a colheita, visando ao cultivo eficiente e sustentável. O texto é apresentado de forma clara, objetiva e ricamente ilustrada, sendo destinado a estudantes de ciências agrárias, técnicos, engenheiros agrônomos, produtores rurais e demais interessados na produção do mamão. Participaram da elaboração dos capítulos renomados professores e pesquisadores da espécie no Brasil. Pêssego, do plantio à colheita. Autores: Cláudio Horst Bruckner, Aloísio Borém de Oliveira. A obra foi elaborada por renomados pesquisadores de 12 instituições de pesquisa do sul e sudeste brasileiro para atender aos técnicos e produtores de pêssego, além de estudantes do curso de agronomia. Aborda a situação da cultura, aspectos da botânica, clima e ecofisiologia, propagação e técnicas de plantio, adubação, cultivares, poda, sistemas de condução e raleio de frutos, manejo de pragas e doenças, irrigação e colheita e pós-colheita. Reúne informações sobre as mais recentes tecnologias e inovações na produção dessa espécie, constituindo fonte de informações úteis aos interessados no assunto e técnicos que atuam na produção dessa fruta. Introdução à análise envoltória de dados. Autores: Carlos Maurício de Carvalho Ferreira, Adriano Provenzano Gomes. Pioneiro no Brasil, este livro constitui fonte de pesquisa e de orientação de estratégias competitivas de empreendimentos nas áreas de economia, administração, pesquisa operacional e engenharia de produção. Os modelos da análise envoltória de dados podem contribuir para que as organizações entendam melhor o impacto real de seus investimentos em melhorias de produtos e processos e introduzam inovações tecnológicas de forma mais eficiente e eficaz, particularmente quando é necessário considerar múltiplos insumos e produtos. O Mostruário de João do Rio, autor Bruno Tardim. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, ou João do Rio, publica em 1911 uma coletânea de contos intitulada Dentro da Noite.
que revela uma clara inclinação de natureza estética aos trabalhos de escritores icônicos do decadentismo europeu, contendo vasto grupo de tipos e arquétipos comuns à cultura finissecular carioca. Através das histórias descontínuas e de aspecto fragmentário de João do Rio, busca-se compreender as indagações, expectativas, frustrações e agonias do burguês moderno, peça ícone da Belle Époque do Rio de Janeiro, indivíduo que não encontra em lugar algum uma alma solidária disposta a dividir o peso sufocante da existência moderna. E, contudo, estas mesmas indagações, frustrações e agonias são crias tanto da personagem que as nutre em seu cerne, quanto do espaço urbano que as abarca, consideradas como algo digno de análise mais atenta e aproximada, considerando-se os fenômenos psíquicos sem desconsiderar-se os sociais ou mesmo os literários. Este livro disserta por várias áreas do conhecimento, notadamente a psicanálise e a teoria literária, para melhor compreender esse mostruário de tipos monstruosos criado por João do Rio à sombra da literatura pré-modernista brasileira. Famílias e políticas sociais, os desafios da intervenção social. Autoras: Neide Maria de Almeida Pinto, Carla Maria Damiano Teixeira, Natália Calais Vaz de Melo. Ao longo da história, a família tem sido objeto de atenção pública e, recentemente, este interesse emerge com mais força no cenário dos avanços das políticas neoliberais e da retração do papel intervencionista do Estado na oferta de programas sociais. Neste contexto, a falta de emprego, o achatamento dos salários e a precarização das condições de vida impõem limites às famílias como instituição capaz de prover suas próprias necessidades. Afinal, a família se coloca de fato como instituição de proteção e acolhimento dos indivíduos na sociedade contemporânea? O cenário de agravamento da questão social torna ainda mais pertinente e atual as discussões aqui propostas. Destina-se preferencialmente aos estudantes e professores do curso de graduação em serviço social, cuja formação é voltada para análise, discussão das políticas sociais e suas formas de intervenção social, bem como aos profissionais e pesquisadores que se dedicam a essa temática. Unidades para Produção Animal, UPAs. Autores: Cecília de Fátima Souza, Hilda de Fátima Ferreira Tinoco, Fernando da Costa Baeta, Valmir Sartor, Marcos Oliveira de Paula. Desenvolvido pela equipe ao longo de anos de dedicação ao ensino do tema, abrange orientações para a seleção de áreas para a implantação de unidades de produção, além de aspectos referentes à organização do espaço físico disponível para esse fim. Apesar do foco na bovinocultura, na avicultura e na suinocultura, a obra tem como objetivo principal a orientação geral para o planejamento e projeto dessas unidades, quaisquer sejam. Aborda dados atuais da produção mundial e nacional, sistemas de produção comumente adotados no Brasil, manejos e instalações correlatas, além de informações necessárias à elaboração de projetos estruturais e arquitetônicos das instalações, com exemplos de cálculo, croquis, figuras e plantas. O material orientará os alunos em suas atividades acadêmicas, até mesmo depois em suas carreiras de profissionais das ciências agrárias. Vegetarianismo, noções e receitas. Autoras: Eliana Carla Gomes de Souza, Maria Sônia Lopes Duarte, Regina Célia Rodrigues de Miranda Milagres. A alimentação vegetariana é um tema que atualmente se destaca em razão do crescente número de adeptos no Brasil e no mundo. Com o objetivo de contribuir com profissionais e estudantes da área de nutrição e os indivíduos que adotam a dieta vegetariana, esta obra apresenta informações básicas sobre a alimentação vegetariana e receitas para veganos, ovo-lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos e lacto-vegetarianos, cada uma acompanhada de suas composições nutricionais. Além de ampliar as opções de preparações vegetarianas e agregar-lhes maior valor nutricional e propriedade funcional, a obra traduz a experiência dos autores fundamentada em bases científicas atualizadas, de forma a contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessa população. A pós-graduação no Brasil.
Como uma pequena universidade do interior de Minas Gerais, tornou-se pioneira na década de 1960. Autor Hernani Correia Rabelo. Entre 1961 e 1970, o pioneiro programa de pós-graduação da URENG mostrou-se imbatível, tendo formado 216 mestres, 59 além da prestigiada COP, da então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, com apenas 3 cursos de graduação ligada ao cambaleante sistema estadual de ensino, submetida a crônicos atrasos salariais que alcançavam até 10 meses, precário aparato de comunicação e a quase 2 dias de viagem da capital, a futura Universidade Federal de Viçosa saltou à frente de todas as instituições notáveis da época. Quais as razões para este pioneirismo, superando inúmeras dificuldades e sobressaindo a concorrentes em condições notadamente mais favoráveis? Este livro tem por objetivo tentar responder a tal questão, sendo de interesse para acadêmicos da graduação e da pós-graduação, pesquisadores e pedagogos, bem como dirigentes de instituições de ensino. Higiene e doenças tropicais. Fundamentos. Autor Paulo Fernando da Glória Leal. O livro trata de problemas de saúde que acometem a população residente em áreas tropicais e subtropicais, com baixa assistência médico-sanitária. Apresenta conceitos fundamentais em saúde pública, abordando as relações de saúde e doença, mecanismos de transmissão de agentes patógenos, medidas de prevenção, principais doenças infecto-parasitárias que acometem o ser humano, acidentes por animais peçonhentos e noções de saneamento básico. A atual edição contempla tanto uma atualização quanto uma ampliação de conteúdo. Destina-se a estudantes ou profissionais de nutrição, enfermagem, medicina, odontologia, biologia e de economia doméstica. Porém, dada a sua linguagem didática e de fácil compreensão, pode também ser usado por estudantes do ensino médio. Maracujá, do plantio à colheita. Autores: Cláudio Horst Bruckner, Carlos Eduardo Magalhães dos Santos, Aloísio Borém de Oliveira. A obra foi elaborada para atender aos técnicos e produtores de maracujá, além de estudantes do curso de agronomia. Escrito por especialistas nas mais diferentes áreas do manejo da cultura, buscando oferecer em cada um dos seus capítulos informações sobre as mais recentes tecnologias e inovações na produção desta espécie. É, portanto, uma fonte de informações úteis a todo aquele que presta assistência ou se interessa pela produção dessa cultura. Relações solo-planta, bases para a nutrição e produção vegetal. Autores: Hermínia Emília Prieto Martínez, Juan José Lucena Marota e Ildefonso Bonilla Mangas. O capítulo inicial do livro aborda as principais propriedades dos solos e substratos, locais onde se dá a interação entre planta e meio de crescimento. Na sequência, estão os fundamentos da nutrição mineral das plantas, metabolismo do nitrogênio e do enxofre, seguidos por fixação biológica do nitrogênio e associações micorrízicas. Os capítulos seguintes têm caráter mais aplicado e abordam o diagnóstico do estado nutricional, respostas e mecanismos de adaptação das plantas a estresses abióticos, fertilizantes inorgânicos, fertilização biológica e o uso de quelatos e complexos na agricultura. A estresses abióticos. Esta obra reúne a expertise de 31 coautores, 15 pesquisadores espanhóis, 14 brasileiros e 2 portugueses, de 16 instituições de ensino e pesquisa dos 3 países. Alimentação escolar, da prática assistencialista ao direito humano à alimentação adequada. Autoras: Renata Lopes de Siqueira, Regina Célia Rodrigues Miranda Milagres. Em todo o mundo, os programas de alimentação escolar possuem papel estratégico na realização do direito humano à alimentação adequada, contribuindo para a melhoria da saúde e nutrição dos beneficiários, rendimento e redução da evasão escolar. Esta obra apresenta uma análise aprofundada das distintas dimensões que compõem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Destina-se a estudantes e profissionais de nutrição, gestores, agentes extensionistas, diretores, professores e conselheiros de políticas públicas.
Desta forma, visa ampliar o conhecimento científico, aprimorar a formação profissional e oportunizar melhor compreensão por parte dos atores sociais envolvidos na regulamentação, planejamento e execução do PNAE. Anonáceas, do plantio à colheita. Autores: Marlon Christian Toledo Pereira, Aloísio Borém de Oliveira. Este livro foi escrito para produtores e técnicos que dão assistência na produção das mais relevantes anonáceas, pinha, atemoia e graviola, bem como para professores, pesquisadores e estudantes de agronomia e áreas afins interessados na produção destas frutas. Descreve as mais modernas e recentes tecnologias para a produção de anonáceas, incluindo aspectos da botânica, preparo de mudas, plantio, tratos culturais, irrigação, pragas, doenças, colheita, dentre outros. O livro contou com a colaboração de 30 profissionais com experiência nacional e internacional, de 16 renomadas instituições, além de consultores independentes com amplo conhecimento sobre anonáceas. As matas de Minas no contexto da desregulamentação, caracterização e perspectivas de uma região cafeeira. Autora Maria Alice Singulano. Esta obra analisa como uma das principais regiões produtoras de café do estado de Minas Gerais, as Matas de Minas, se adaptou às mudanças decorrentes da desregulamentação do mercado no Brasil a partir da década de 1990, considerando os desafios e as perspectivas que se colocam para seus cafeicultores. Grandes mudanças iniciadas neste período ganharam nova expressão no contexto atual, sendo a principal delas referente à qualidade do café, já que esta região tem se destacado no país neste aspecto. Através de uma investigação do cenário econômico e institucional no Brasil e das Matas de Minas, o livro visa responder qual seria a relação entre as mudanças pelas quais a região passou e ainda passa, e as transformações econômicas e político-institucionais que atingiram o setor do café no Brasil e nas últimas décadas. Atenção à saúde do adolescente. Autoras: Silvia Heloísa Priori, Daiane de Castro Moraes, Eliane Rodrigues de Faria, Nayara Esperândio, Franciane Rocha de Faria, Roberta Estofeles Secom, Karina Aparecida Pinto, Atane Carla Fialho Moraes e Lima. Este livro, destinado aos estudantes de nutrição, enfermagem e demais áreas da saúde, apresenta as peculiaridades da adolescência e como deve ser a avaliação e cuidado em saúde, apresentando a rotina de atendimento do Programa de Atenção à Saúde do Adolescente, PROASA. Os capítulos, em conceitos teóricos e práticos, abrangem desde o acolhimento até as avaliações da história de saúde, dietética, antropométrica, clínica e bioquímica do adolescente. Tratam também de situações especiais que interferem no estado de saúde e nutrição deste grupo etário, como gestação, transtornos alimentares, síndrome de Down e o uso de suplementos alimentares. O objetivo principal é oferecer ao estudante conteúdo essencial para o atendimento a adolescentes, além de orientá-lo sobre a postura profissional adequada em nível ambulatorial. Berinjela, do plantio à colheita. Autores: Carlos Nick, Aloísio Borém de Oliveira. Esta obra destina-se a estudantes de agronomia e a técnicos interessados na produção da berinjela. Aborda as mais recentes tecnologias para esta cultura e é, portanto, fonte essencial de informações para o seu cultivo eficiente e sustentável. Berinjela, do plantio à colheita, foi escrito pelos mais renomados professores e pesquisadores desta cultura no Brasil. Beterraba, do plantio à colheita. Autores: Leonardo Ângelo de Aquino, Aloísio Borém de Oliveira. Aborda os aspectos gerais da cultura, as exigências climáticas e fisiologia, o preparo do solo e a semeadura, a nutrição, calagem e adubação, os cultivares, o cultivo orgânico, o manejo fitossanitário e da irrigação, além da colheita e pós-colheita. A obra é uma importante referência sobre a cultura para profissionais e estudantes de ciências agrárias. Foi escrita por estudiosos da cultura e apresenta de forma direta as boas práticas agrícolas para a produção sustentável dessa importante hortaliça, que gera riquezas no campo e alimento de qualidade na dieta do consumidor. Economia doméstica.
Memórias e Outras Histórias na UFV. Autoras: Júnia Marise Matos de Souza, Carina de Oliveira Fernandes, Eleuze Natália Miguel. Economia Doméstica e Outras Histórias na UFV apresenta a origem e evolução desse curso de graduação na Universidade Federal de Viçosa. Considera os aspectos relacionados à tríade ensino, pesquisa e extensão na formação discente, como também resgata historicamente seus principais momentos até o ano de 2016. Elaborado por docentes e discentes e contando ainda com a colaboração de servidores aposentados, o livro está organizado em 3 partes complementares, incluindo artigos, registros fotográficos e relatos dessa importante história. É uma viagem no tempo em sua leitura agradável que contribui para a imortalização da economia doméstica na UFV em nossas mentes e em nossos corações. Espaço: Dinâmicas Territoriais e Apropriações. Autores: Maria Isabel de Jesus Crisóstomo, André Luiz Lopes de Faria, Gustavo Soares Iório. O livro Espaço: Dinâmicas Territoriais e Apropriações aborda temas e conceitos da geografia brasileira em uma perspectiva interdisciplinar e multiescalar. Questões relacionadas à história territorial, às paisagens em sua conexão com os processos de produção do espaço urbano, aos dilemas ambientais e, finalmente, ao ensino de geografia são problematizadas em 4 partes e distribuídas em 9 capítulos. Fruto do primeiro seminário realizado no Departamento de Geografia, que reuniu todo o seu corpo docente, este livro teve como objetivo discutir e publicizar as pesquisas realizadas por seus professores ao longo de sua trajetória acadêmica. A obra constitui-se em uma importante fonte de pesquisa no campo da geografia, história, ciências sociais, arquitetura e ensino. Destina-se também a estudantes, professores, pesquisadores do campo e áreas correlatas, além do público geral interessado em discutir questões da ciência geográfica. Famílias, Cotidiano e Violência. Autoras: Natália Calais Vaz de Melo, Neide Maria de Almeida Pinto, Carla Maria Damiano Teixeira. O livro apresenta resultados de pesquisa e pensamento de diferentes estudiosos para discutir questões contemporâneas que influenciam os contextos da vida privada e da vida pública, com o objetivo de analisar as influências recíprocas entre a família e a sociedade. A obra destina-se aos estudiosos das políticas públicas que atendem às famílias em diferentes contextos, desde a infância até a velhice, além do enfoque nas políticas relacionadas à prevenção e combate à violência nas diferentes fases da vida. Fundamentos em Saúde e Segurança Ocupacional. Autores: José Dionísio de Paula Júnior, Luciano José Minetti. Os conteúdos apresentados neste livro oferecem ao público, bem como àqueles que se interessam por discussões atuais em gestão de saúde e segurança ocupacional, a possibilidade de refletir e fundamentar seus conhecimentos na área. Por não se tratar de assunto único, o leitor encontrará diferentes abordagens que poderão lhe oferecer a oportunidade de fazer um percurso diversificado e de avançar em algumas dessas linhas teóricas. Esta obra expõe o conhecimento científico sobre as principais considerações da gestão de saúde e segurança ocupacional. No entanto, a riqueza deste livro extrapola uma simples revisão da literatura, pois se compõe em fundamentar conceitos multiprofissionais em saúde e higiene ocupacional, legislação de segurança, comportamento e ambiente de trabalho, doenças ocupacionais e medidas protetivas. Com a palavra, o senhor Pró-Reitor de Extensão e Cultura, professor José Ambrósio Ferreira Neto. Boa tarde a todos e todas. É uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa tarde. Inicialmente, eu queria, cumprimentando o professor Demétrios e o professor Derli, cumprimentar os demais colegas desta mesa virtual, estendendo o meu abraço fraterno a todos os nossos participantes nessa cerimônia de 25 anos da editora UFV. Pela apresentação do material que antecedeu a minha fala, dá para a gente perceber a pujança e o fôlego que a editora UFV tem, dado o número de obras que conseguiu lançar num espaço tão curto de tempo esse ano.
E eu queria, inicialmente, agradecer muito à Administração Superior da UFV, a professora Demétrios, a professora Rejane, que nos dão os desafios, mas também que nos dão os instrumentos e a autonomia para tentar superá-los. Então, professor Demétrios, muito obrigado aí pelo apoio que tem dado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e à editora da UFV ao longo da sua administração. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer o professor Alexandre, né, e em nome dele eu agradeço a todo o Conselho Editorial da editora UFV, porque efetivamente são os membros do Conselho Editorial que têm o discernimento no sentido de definir as obras pela sua importância acadêmica, científica, mas também pela sua importância cultural, social, porque uma editora não se faz apenas daquele livro que vá atender uma demanda de mercado, mas também há livros que vão atender a demanda por conhecimento, por cultura, e a editora UFV cumpre muito bem esse papel. Queria agradecer também à FACEV, né, na figura do Edgar, que nos ajuda na estruturação administrativa da editora e das livrarias. Gostaria de agradecer muito a Josimar, né, que é a gerente das livrarias, e aproveitar e fazer um pedido a todos que nos ouvem. Prestigiar as livrarias da UFV é prestigiar a editora da UFV. Então, quando forem comprar seus livros, né, busquem a livraria da UFV, busquem a livraria Campus, prestigiar a nossa livraria ajuda a prestigiar a nossa editora. Eu vou ser breve aqui nas minhas falas, é uma fala mais de agradecimento. Todo mundo viu aí agora o material brilhante que a editora produz e produziu esse ano, mas pouca gente se dá conta do momento difícil que o mercado editorial vive no Brasil, né? Produzir livros, editar livros não é coisa fácil. E mesmo no ambiente de dificuldade, né, de externalidades negativas do tamanho de uma pandemia, a editora UFV continua trabalhando, produzindo seu material e atendendo à demanda que a sociedade lhe impõe. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito a Pró-Reitoria de Administração, que tem nos ajudado com a questão da infraestrutura e do corpo de servidores, a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, né, que nos ajuda, dentro das suas limitações, mas nos ajuda muito com a questão do material gráfico. E o professor Derli, ele foi muito feliz na apresentação inicial dele, ao apresentar todo o arranjo de pessoas que fazem a editora da UFV. A editora está irmanada com a divisão de gráfica universitária, e com o conselho editorial, e com as livrarias. E por trás dessas 4 instituições estão as pessoas. Então, são as pessoas que ele muito bem nominou, que fazem parte, né, para além dos editores, dos autores que têm o conhecimento, que têm a ciência expressa nos livros, mas esse conhecimento e essa ciência desses autores não estaria nessa forma materializada nos e-books e nos livros impressos, se não fosse também a diligência, o trabalho e o conhecimento de todos os colegas que o professor Derli muito bem nominou. A editora é um organismo vivo, né, porque integra outras instituições e integra pessoas. E nesse sentido, professor Demétrios, o senhor foi muito feliz ao escolher o diretor da editora, né? Alguém com alma, coração e cabeça de jardineiro, né? Daquele que cuida de plantas que vão dar frutos. E a nossa editora é isso. Ela precisa de alguém que tenha cabeça, né, discernimento, raciocínio, para poder cortar e fazer as podas necessárias, né? Temos que cortar, temos que fazer a poda para que a planta cresça. Precisamos de ter mãos para poder fazer a adubação e precisamos ter coração para poder também fazer o acolhimento, né, nos momentos que isso é necessário. E o professor Derli é justamente essa pessoa que tem essa alma de jardineiro, com mãos, coração e cabeça, que cuida tão bem da nossa editora, da nossa divisão de gráfica universitária. Então, eu queria agradecer muito ao professor Derli, né, pela condução próxima, né, com esse espírito de um jardineiro que cuida do seu jardim para poder ele florescer e dar os bons frutos. Queria compartilhar com o professor Derli a nossa alegria de poder, mesmo no contexto
a diversidade orçamentária, atender às demandas dos nossos estudantes em situação de vulnerabilidade, que vão ter acesso gratuito a todo o material produzido nos cadernos didáticos em formato e-book. Esse é um avanço que a gente acredita que não tem retrocesso. A ideia é ampliar o acesso para os estudantes em condições de vulnerabilidade. Queria parabenizar ao Conselho Editorial, aos servidores da editora, aos servidores da DGU, aos servidores da PEC, né? A PEC, ela tem as suas divisões internas do ponto de vista do organograma, mas a PEC é uma só, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Todos nós buscamos trabalhar em sintonia. E, professor Derli, torcer, né, para que os frutos e o cuidado que o senhor vem tendo aí com esse jardim que é a editora possa produzir mais frutos ao longo dos próximos 25 anos e, né, nas bodas de ouro da editora, estaremos aqui velhinhos, mas estaremos aqui, né, somos resilientes, para poder comemorar essa história de sucesso e de bons frutos que a editora UFV tem brindado à sociedade brasileira. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o senhor reitor, professor Demétrios Davi da Silva. Boa tarde a todas e todas. Inicialmente, expressar a grande felicidade de poder participar de um evento tão importante como de comemoração dos 25 anos da nossa editora UFV. Cumprimentar o professor Ambrósio, pró-reitor de Extensão e Cultura, que tem feito um trabalho, né, brilhante na pró-reitoria e que tem dado todo o apoio necessário às atividades da editora UFV. O professor Ambrósio, ele é um poeta, sempre ele cita Guimarães Rosa e outros autores em seus discursos. Hoje ele não citou, mas acabou tendo aí um discurso autoral, onde ele exalta de maneira muito clara as habilidades, inclusive do professor Derli, que conduziram à escolha. Eu acho que isso é o que verdadeiramente aconteceu. Eu acho que se nós temos algum mérito na atual gestão, que vivencia um momento muito complexo, o momento mais complexo da história recente das universidades públicas, particularmente as federais, é que nós tivemos habilidade para escolher equipe. Profissionais competentes e com habilidades comportamentais. Eu acho que isso fez e faz toda a diferença, principalmente num momento tão complexo como nós vivenciamos. Comentar também o professor João Carlos Pereira da Silva, pró-reitor de ensino, grande parceiro. A pró-reitoria de ensino tem tido desafios imensos, né, ao longo desse período de pandemia. Tudo é novo, né, tudo é mais complexo e tem feito um papel, né, muito positivo em toda a atuação em nossa universidade. Gostaria de comentar o presidente do Conselho Editorial, o professor Alexandre Santos Brandão, em seu nome, professor Alexandre, cumprimentar a todos os demais membros do Conselho Editorial da UFV. Nós que somos professores e pesquisadores, temos uma satisfação muito grande em publicar na editora UFV, porque publicar na editora UFV tem a grife da qualidade, do padrão UFV de qualidade de 94 anos de existência. Isso é totalmente diferente. Nós que atuamos na academia, sabemos que esse mercado editorial, independente da questão econômico-financeira, é um mercado muito complexo. Não passa um dia que nós não recebemos mensagens, né, oferecendo serviços para publicar obras que nós, em algum momento, né, publicamos, ou artigos científicos, ou teses, ou dissertações, mas isso não faz sentido quando não se tem, né, um padrão de qualidade. Então, assim, o Conselho Editorial faz um papel fantástico, porque ele é o responsável por manter o padrão de qualidade da UFV nas obras publicadas na editora de nossa universidade. Então, a gente tem, né, de público de fazer esse agradecimento, porque sabemos que são atribuições adicionais a todas as outras que cada um de vocês executam no dia a dia da nossa universidade, mas fundamental para que nós possamos comemorar muitos outros 25 anos em nossa editora. Cumprimentar o diretor da editora UFV, professor Derli José Henriques da Silva, e satisfação muito grande de comemorar os 25 anos da editora UFV no dia em que ele comemora o seu aniversário. É um pouquinho mais de 25 anos, mas é um motivo de comemoração dupla. Hoje cedinho eu o parabenizei, então parabéns, professor Derli, muita paz, saúde, felicidades. Acho que muitos não sabiam, mas hoje é o aniversário do professor Derli, e uma feliz coincidência, ele não foi escolhido por causa disso, é lógico, mas, por coincidência, comemoramos os 25 anos na data do aniversário do professor Derli. Permito-me cumprimentar todos os autores e autoras, cumprimentar os autores em nome da professora Cecília, minha amiga do Departamento de Engenharia Agrícola,
por muitas vezes ela nos acionou, né, demonstrando, né, a vontade de publicar, que a gente conseguisse fazer o lançamento da obra o mais rápido possível. Então, é uma satisfação muito grande vivenciar esse momento onde temos o lançamento da obra da professora Cecília e de todas as demais obras. E também ao professor Aloysio Borém, ele é o que mais aparece nas obras, é responsável pela série do Plantio e Colheita, que tem feito um papel fantástico, né, elevando o nome da nossa universidade em todo o cenário nacional. Então, em nome da professora Cecília, né, do Departamento de Engenharia Agrícola e do professor Aloysio Borém, do Departamento de Agronomia, gostaria de cumprimentar todos os demais autores, né, das 27 obras que estão sendo lançadas no dia de hoje. Gostaria de cumprimentar os diretores de centros de ciências aqui presentes, a todos os funcionários, tanto efetivos quanto terceirizados, da editora UFV, da DGU, das livrarias da UFV. Vocês fazem parte dessa história de sucesso de nossa editora. Aos intérpretes de Libras que, né, nos brindam aqui nessa cerimônia, tornando-a mais inclusiva, a Maria Regina Granato Pimenta e o William Silvino da Silva. Em breve eles serão vizinhos da reitoria, já que a UPI, a Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas, ela vai passar para a antiga sede da SECOM, aqui atrás da reitoria. É uma demanda histórica dos intérpretes de Libras em nossa universidade, e a gente vai conseguir atender, dando condições de trabalho dignas para cada um dos intérpretes que fazem um trabalho espetacular em nossa universidade. Senhoras e senhores, professores, técnicos, estudantes aqui presentes. A despeito do momento tão complexo que nós vivenciamos, né, decorrente da pandemia da Covid-19, nós não poderíamos deixar de comemorar, né, uma data tão importante como os 25 anos de nossa editora UFV. É lógico que gostaríamos que a cerimônia fosse presencial, estando próximo de cada um de vocês. Lógico, em todas as cerimônias da editora UFV, temos o costumeiro brunch ou coffee break, né, que abrilhantava ainda mais as cerimônias, mas em função das medidas de biossegurança necessárias, nós tivemos que fazer esse evento de modo virtual, mas que em nada ofusca o brilho desta cerimônia. Ao contrário, permite que outras pessoas em outros locais, né, do país consigam participar de modo virtual desta solenidade. Uma coisa que me chamou a atenção, e diz respeito à editora UFV, alguns dias atrás, eu recebi um contato do reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dácio. Ele me passou uma mensagem no WhatsApp, mencionando se poderia me ligar. Eu falei perfeitamente. Quando ele mencionou isso, eu imaginei diversos assuntos, né, que poderiam ser objeto da ligação. E, para minha grata surpresa, o objeto da ligação dele foi estabelecer um contato visando uma parceria com a editora do UFV. Ou seja, lá em São Paulo, a Universidade Federal do ABC, que tem uma tradição muito longa entre as universidades federais, estabelecendo um contato visando uma parceria entre a editora da UFABC e a editora do UFV. Isso só para mostrar que, mesmo estando aqui no interior de Minas Gerais, na zona da Mata, sendo uma universidade de porte pequeno a médio, a editora UFV tem elevado o nome de nossa instituição ao longo de todo o país. E, como foi muito bem falado anteriormente, por meio de livros técnicos, científicos, nós estamos, via editora, difundindo e multiplicando conhecimentos. E essa é a nossa missão. Eu sempre digo que o que fica para a história é o que nós fazemos pelo coletivo. E o livro se faz pelo coletivo. Eu dou sempre um exemplo que para mim é emblemático, que faz parte da minha história e da minha trajetória profissional, que é o caso de um livro editado pela editora UFV, que é um dos best-sellers, que é o Manual de Irrigação, que foi idealizado originalmente pelo professor Salacer Bernardo. O professor Salacer Bernardo, ele se aposentou da UFV há mais de 30 anos. Depois que aqui saiu, foi reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Mas até hoje ele é conhecido como professor da UFV em todo o país, exatamente pela obra Manual de Irrigação. Ele teve a sabedoria de atualizar constantemente e de depois passar o bastão para outros autores. Tenho a felicidade de ser atualmente um dos autores dessa obra, junto com o professor Everardo Mantovani, né, e estamos atualizando, mantendo, certo, o legado deixado pelo professor Salacer Bernardo. Então, o livro é algo que se faz pelo coletivo, é algo que fica eternizado, e por isso a importância de termos a editora UFV em nossa universidade. Como foi mencionado, esse lançamento de 27 obras,
né, no dia de hoje, sendo que das quais 25 foram editadas em 2021, é a prova clara e cabal da pujança da nossa universidade, de quão viva a nossa universidade continua a estar, mesmo em momentos de pandemia. Quando o ministro da Educação esteve aqui, há algumas semanas atrás, isso foi algo que eu fiz questão de mostrar para ele. A Universidade Federal de Viçosa está viva e continua viva, e trabalhando como antes, só que de forma remota, em algumas situações, de modo a proteger toda a nossa comunidade. Mas a nossa universidade continua muito produtiva e isso nos dá um orgulho muito grande. Como foi mencionado também, é lógico, a despeito da pandemia, que agravou a nossa crise econômica, o mercado editorial já vinha numa situação extremamente complexa. Prova disso é o fechamento de diversas e tradicionais, né, livrarias que todos nós, principalmente os mais antigos, né, Derli, conhecemos no cenário nacional, e particularmente as editoras universitárias, já que nós não temos finalidade comercial e, consequentemente, a nossa situação ela é mais complexa ainda. E é lógico, no momento em que nós temos cortes orçamentários que chegam a 33,5% no ano de 2021, comparativamente ao ano de 2020, é lógico que a situação ela se torna ainda mais grave. Mas a editora UFV é prioridade na nossa gestão, porque nós sabemos da importância estratégica. E não há que se chorar em função do momento complexo que a gente vivencia, nós temos que ter criatividade e ter alternativas para garantir que a editora UFV tenha mais, pelo menos, 25 anos de sucesso daqui para frente. Então, é um momento de agradecer e eu fico muito feliz, né, quando eu vejo o professor Derli nominando cada um dos colaboradores que fazem a história de sucesso de nossa editora, certo? Apesar de nós agirmos sempre institucionalmente, a universidade é feita de pessoas e é importantíssimo reconhecer a importância de cada um dos nossos colaboradores, independente da atuação que eles desempenham. Então, isso é extremamente gratificante e mostra que nós estamos no caminho certo. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento a toda a nossa equipe da Administração Superior da Universidade. Como eu disse anteriormente, eu não tenho a mínima dúvida que nós estamos conseguindo passar por esse momento tão difícil, porque nós temos uma equipe altamente competente, comprometida e focada no engrandecimento de nossa instituição. Eu sempre disse, no âmbito dos conselhos de ensino, pesquisa e extensão e conselho universitário, que nós veríamos diversas outras instituições federais de ensino superior colapsarem antes da UFV. Não que a situação da UFV esteja boa, mas ela é melhor do que a totalidade das outras 68 universidades federais do nosso país. Exatamente porque nós nos planejamos para vivenciar esse momento. E estamos trabalhando no sentido de recomposição do orçamento para que nós possamos encarar o ano de 2022, que aí sim será um ano muito complexo, com a perspectiva de retorno às atividades presenciais e, consequentemente, com um aumento bastante expressivo das despesas de funcionamento. No ano de 2021 nós vamos conseguir vencer e chegar até o final do ano com sacrifícios, mas 2022 será impossível de ser iniciado caso o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual de 2022, se baseie no orçamento que foi aprovado em 2021. Certo? Aí é impossível de nós começarmos atividades presenciais se não houver uma recomposição do orçamento, minimamente aos níveis que nós praticamos no ano de 2020. Estamos trabalhando nisso, não é simples, porque nós sabemos da situação econômica do país, mas tenho convicção que vamos conseguir vencer mais esse desafio. Finalmente, eu gostaria de agradecer muito ao professor Derli, quando o escolhemos para assumir esse desafio. É lógico que, em primeiro local, nós decidimos pela escolha do professor Derli em função da sua habilidade, da sua competência do ponto de vista técnico. Mas eu sempre digo que o critério técnico, para mim, não é critério de seleção, é critério de exclusão. Aqueles que não têm competência na área de conhecimento não podem assumir os cargos. Mas é lógico que ele tinha, e por isso que nós pensamos no nome dele. Mas, além disso, nós precisávamos de uma pessoa com habilidades comportamentais diferenciadas. O professor Derli é um ser humano fantástico, que sabe agregar a todos que estão a seu redor, e era a pessoa mais habilitada e indicada para assumir esse desafio, porque é um desafio muito grande, porque o cenário ele é complexo, mesmo antes da pandemia já era extremamente complexo, e é lógico que no pós-pandemia não será diferente, mas eu tenho certeza que com o auxílio de toda a equipe nós conseguiremos fazer frente
e continuar mantendo essa história e trajetória de sucesso de nossa editora UFV. Então, é um momento de agradecimento, é um momento de muita felicidade para mim, enquanto reitor, poder vivenciar essa comemoração dos 25 anos da nossa editora. Vida longa para a editora, parabéns a todos os autores, parabéns a toda a equipe de profissionais envolvidos, né, na história e na trajetória de sucesso de nossa editora. Obrigado e boa tarde a todos. A placa comemorativa com os seguintes dizeres: marco das comemorações dos 25 anos da editora UFV. Reitor Demétrios Davi da Silva. Vice-reitora Rejane Nascentes. Pró-reitor de Extensão e Cultura José Ambrósio Ferreira Neto. Presidente do Conselho Editorial Alexandre Santos Brandão. Diretor da editora UFV Derli José Henriques da Silva. Nosso reconhecimento a todos aqueles que participaram desta vitoriosa jornada. Viçosa, 27 de maio de 2021, está fixada no hall da editora UFV. Agradecendo a presença de todas as autoridades da mesa virtual e aos que nos acompanharam, damos por encerrada esta cerimônia de tão grande importância e significativa para a comunidade acadêmica ufeviana. A todos, uma boa tarde. Parabenizar a todos aí. Parabéns a todos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Monique. João, a turma toda aí que está no backstage. Parabéns. Obrigado, João Carlos. Parabéns, especial, Derli. Muita saúde. Obrigado. Parabéns, editora, e parabéns, professor Derli. Parabéns. Obrigado, Monique. Obrigado. Tchau a todo mundo. Boa tarde.